PEC da transição consegue assinaturas e começa a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Governo bloqueia 1 bilhão e 700 milhões de reais do Ministério da Educação. E você vai ver também. Bombeiros confirmam a segunda morte em deslizamento na BR-376 no Paraná. Reino Unido propõe uma das mais duras leis do mundo para regular a internet. Brasil se torna o segundo país no mundo com mais de 10 mil casos de Mpox, a varíola dos macacos. Copa do Mundo, Brasil tem terceiro desfalque confirmado para a partida contra Camarões. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O texto da PEC da transição, que abre espaço para manter o pagamento do Bolsa Família em R$ 600 a partir de janeiro, alcançou 29 assinaturas. O número mínimo para tramitar no Senado. O próximo passo é definir o relator. O dia começou com articulação entre os senadores da base do governo eleito e da oposição. O texto da PEC da transição, apresentado ontem no Senado, tira todo o Bolsa Família da regra do teto de gastos por 4 anos, o que permitirá o reajuste do benefício sem ferir a regra. A estimativa é que o programa custará 175 bilhões de reais em 2023. O governo eleito optou por fazer uma proposta de emenda à Constituição para manter o pagamento de R$ 600, além de conceder um valor extra de R$ 150 por criança de até 6 anos. Para cumprir essa promessa de campanha, o novo governo teria que furar o teto de gastos. Além dos 175 bilhões estimados para bancar o Bolsa Família, a proposta libera o governo para investir até 23 bilhões de reais nos próximos anos, fora do teto de gastos, de tributos arrecadados acima do que estava previsto inicialmente. Para virar lei, a PEC ainda precisa ser aprovada em 2 turnos, no Senado e na Câmara. Isso antes da análise do orçamento que está prevista para acontecer no dia 16 de dezembro. O principal ponto de divergência é o tempo de validade da medida. Alguns senadores defendem 2 anos e não 4, como está na proposta que vai tramitar no Senado. O texto da PEC ainda pode sofrer alterações durante a tramitação no Congresso. O governo Jair Bolsonaro iniciou o bloqueio de gastos obrigatórios do Orçamento Geral da União de 2022. Os primeiros cortes atingiram o Ministério da Educação e podem chegar a 1 bilhão 680 milhões de reais. Um dia depois das entidades divulgarem que o governo federal realizou bloqueio na verba de universidades e institutos federais, o Ministério da Educação divulgou nesta terça-feira uma nota dizendo que busca soluções sem detalhar o impacto da medida. Ainda no texto, o órgão disse que está avaliando a medida junto ao Ministério da Economia e à Casa Civil. O bloqueio é válido em serviços não obrigatórios como assistência estudantil e custeio dos campos. Anteriormente, o governo havia informado que iria bloquear 5 bilhões e 700 milhões de gastos do Orçamento Geral da União de 2022 em todas as áreas. O Brasil criou em outubro quase 160 mil vagas de trabalho. Segundo o CAGED, quase todos os grupos de atividades econômicas registraram alta de vagas formais no mês. No total, foram abertas 159.454 vagas de trabalho no Brasil no mês de outubro. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho, o número representa a diferença entre as mais de 1.789.000 contratações e as mais de 1.630.000 demissões no período. Com isso, houve queda de vagas formais em relação a setembro, quando foram registradas 278 mil vagas criadas.
Os dados do CAGED se referem apenas às vagas com carteira assinada e o levantamento não capta os dados do mercado de trabalho informal, com uma PNAD contínua do IBGE. No acumulado do ano de 2022, foi registrado o saldo de 2.320.000 vagas de empregos. 4 dos 5 grupos de atividades econômicas registraram alta no saldo de vagas formais no mês: serviços, comércio, indústria, postos e construção. Somente o grupo da agricultura e pecuária teve saldo negativo de 1.435 postos em outubro. Contrariando a previsão dos economistas, a Black Friday deste ano foi a pior da história do Brasil. As vendas recuaram 28% em relação ao evento realizado em 2021. Segundo o levantamento da Confinel Trust, empresa de dados com foco no digital, na data principal do evento, o varejo vendeu pouco mais de 3 bilhões de reais. O valor equivale a 1 bilhão e 200 milhões de reais a menos em vendas do que o ano anterior. O risco de um início de 2023 com grau de incerteza política e sem melhora na renda no curto prazo, após a troca de governo, pode ter levado o consumidor a segurar os gastos neste ano. É a primeira vez em 12 anos de evento que há uma retração nas vendas. Todas as regiões do país tiveram queda. A partir desta semana, as estratégias comerciais se voltam para os próximos 20 dias para tentar melhorar as vendas de Natal. E a produção brasileira de petróleo nos campos da camada pré-sal deve somar 7 bilhões e 700 milhões de barris entre 2023 e 2032. A estimativa do pré-sal petróleo, empresa ligada ao Ministério de Minas e Energia, foi apresentada hoje pela diretoria da estatal. O polígono do pré-sal vai do litoral norte de Santa Catarina até o sul do Espírito Santo, com uma área exploratória de 149 mil quilômetros quadrados a uma profundidade de até 7 mil metros. Nos contratos de partilha, os custos da operação exploratória são descontados do valor total extraído e o excedente de óleo que ultrapassar esse valor de custo é partilhado entre a empresa ou consórcio vencedor da licitação da área e a União. De acordo com a estatal, a União vai ter uma produção de petróleo diária comparável a países como China, Colômbia, Reino Unido e Venezuela. A empresa informou ainda que a arrecadação prevista com a venda do óleo da União pode chegar a 29 bilhões e 400 milhões de dólares em 2031, acumulando 157 bilhões de dólares até 2032. Os investimentos previstos para o período são de 72 bilhões e 500 milhões de dólares, com a necessidade de 21 navios-plataforma e 319 poços entre produtores, injetores e de exploração. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta terça-feira com a melhora nas perspectivas de flexibilização das medidas de isolamento social na China. Além disso, investidores seguem monitorando os passos da equipe de transição do governo Lula. A moeda norte-americana recuou 1,43% e encerrou o dia cotada a R$ 5,28 na venda. O índice geral de preços mercado, conhecido como a inflação do aluguel, caiu em novembro. Esse foi o quarto mês seguido de taxa negativa. A Fundação Getúlio Vargas informou que, em novembro, o índice geral de preços mercado caiu 0,56%, no quarto mês seguido de taxa negativa. A baixa aconteceu após recuo de 0,97% em outubro. Com este resultado, o índice acumula alta de 4,98% no ano e de 5,90% em 12 meses. O IGPM é conhecido como inflação do aluguel, por servir de parâmetro para o reajuste de diversos contratos, como os de locação de imóveis. Além da variação dos preços ao consumidor, o índice também acompanha o custo de produtos primários, matérias-primas, preços no atacado e dos insumos da construção civil. Nessa última apuração, o IGPM registrou deflação menos intensa.
A aceleração do índice foi influenciada pela alta de 3 itens dos 3 indicadores que compõem: a soja, a gasolina e a mão de obra da construção. O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 9 de dezembro o julgamento que pode tirar da cadeia o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O plenário virtual vai apresentar os votos sobre 2 habeas corpus. Caso algum ministro peça mais tempo para análise, o julgamento é suspenso e, se houver um pedido de destaque, o tema é levado ao Tribunal Físico da Corte. Até o momento, o placar no colegiado é de 1-1. O relator, ministro Edson Fachin, votou para manter a prisão e o ministro Ricardo Lewandowski votou por revogar. As ações questionam a última ordem de prisão contra o político realizada pela Justiça Federal de Curitiba, decidida pelo então juiz federal Sérgio Moro. Sérgio Cabral foi preso pela Polícia Federal em 2016, suspeito de receber propina para a concessão de obras públicas no estado do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros do Paraná confirmou a 2ª morte no deslizamento de terra na rodovia BR-376 em Guaratuba, no litoral do estado. 15 carros e 6 caminhões teriam sido arrastados. Seguem as buscas por desaparecidos e as pistas permanecem interditadas. O deslizamento na divisa entre o Paraná e Santa Catarina aconteceu na noite desta segunda-feira e atingiu os 2 sentidos da rodovia no quilômetro 669. Imagens do local do acidente no Paraná mostraram que veículos foram atingidos pelo deslizamento de terra. A Polícia Rodoviária Federal e a concessionária estabeleceram bloqueios de segurança no trecho. Havia congestionamento na região. Segundo a corporação, as buscas foram interrompidas durante a madrugada por conta da instabilidade do tempo, mas foram retomadas pela manhã. Cães farejadores ajudam na procura de pessoas desaparecidas. Socorristas especialistas em buscas e equipamentos foram enviados de Santa Catarina ao Paraná para auxiliar nos trabalhos de atendimento ao deslizamento de terra. E no Espírito Santo, as fortes chuvas também provocaram a interdição de uma das principais rodovias do estado e mais de 200 pessoas estão desalojadas. Segundo a concessionária que administra a via, o trecho que cedeu com a força das águas deve ser reconstruído em 72 horas. E falando sobre saúde, o Brasil já se tornou o 2º país do mundo com mais de 10 mil casos da Mpox, a varíola dos macacos. O número só é menor do que o dos Estados Unidos, que tem cerca de 30 mil infectados pela doença. Em pouco mais de 5 meses após a varíola do macaco, o Mpox, chegar ao Brasil, o país já ultrapassou a marca de 10 mil casos da doença. O balanço do Ministério da Saúde também informou que 13 pessoas já morreram. O Brasil ficou atrás apenas dos Estados Unidos, que hoje tem mais de 29 mil diagnósticos confirmados da doença. Desde o início do surto global, em maio, 80 mil pessoas tiveram a Mpox em países onde ela não é endêmica. Os países em que a doença contaminou a população rapidamente, como Espanha, Alemanha e Inglaterra, conseguiram conter o avanço do vírus por meio da vacinação, algo que ainda não acontece no Brasil. Em outubro, 9.800 doses chegaram ao país, mas a pasta informou que elas seriam destinadas para a realização de estudos. A Organização Mundial da Saúde revelou na semana passada que as Américas são a região do mundo mais afetada pela varíola do macaco. Dos 10 países com o maior número de casos no mundo, 6 estão no continente americano: Estados Unidos, Canadá, México, Colômbia, Peru e Brasil. Juntos, eles representam 63,7% do total de infecções por Mpox em locais não endêmicos. E veja a seguir, ministros da OTAN se reúnem para discutir mais ajuda para a Ucrânia antes do inverno. E ainda, Copa do Mundo. Brasil tem 3º desfalque confirmado para a partida contra Camarões. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta às 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília.
Os ministros do exterior da OTAN, a aliança militar de países do Ocidente, se reuniram hoje para discutir o envio de mais ajuda para a Ucrânia em meio à guerra contra a Rússia. A preocupação é grande, principalmente por causa da série de bombardeios recentes da Rússia contra a infraestrutura de energia do país. Várias cidades estão às escuras na Ucrânia. Às vésperas do inverno, os moradores já enfrentam temperaturas que se aproximam do 0 grau. A Alemanha, que atualmente preside o G7, descreveu a destruição da infraestrutura de energia da Ucrânia como um crime de guerra. Segundo o ministro alemão, o inverno é usado como arma. O ministro alemão também detalhou que a luta contra os crimes de guerra é o principal motivo do encontro, o primeiro do gênero entre os ministros da Justiça das grandes potências mundiais do G7. Ele fez um apelo para que esses atos não fiquem sem punição e disse que os criminosos de guerra não devem e não podem se sentir seguros onde quer que estejam. Desde o começo da invasão, em 24 de fevereiro, as autoridades ucranianas registraram cerca de 50 mil casos de supostos crimes de guerra. Os protestos pela insatisfação contra as restrições sanitárias e a favor de mais liberdade na China têm preocupado as autoridades. Os Estados Unidos informaram que estão monitorando de perto as manifestações. Estamos observando, seguimos defendendo e apoiando o direito de protesto pacífico. Vamos observar isso de perto e veremos aonde as coisas vão. As autoridades chinesas tentam conter um movimento de insatisfação da população contra as restrições sanitárias e a favor de mais liberdade. No domingo, uma multidão saiu às ruas de várias cidades, no que parece ter sido a maior mobilização popular desde os protestos pró-democracia de 1989, que foram duramente reprimidos. Nesta segunda-feira, o Departamento de Estado sugeriu que Washington considera excessivas políticas de confinamento contra a Covid na China. Muitos afirmam que o confinamento dificultou os trabalhos de resgate. O governo do Reino Unido já tem pronto um projeto de lei que cria um dos mais duros regimes regulatórios para a internet em todo o mundo. A lei será enviada ao parlamento em dezembro e deve ser aprovada rapidamente, dada a grande maioria que o governista Partido Conservador tem na casa. A nova legislação dá amplos poderes para que o órgão regulador da mídia no país, o Ofcom, investigue e multe empresas que descumprirem a lei. As multas podem chegar a até 10% do faturamento total das Big Techs. O Ofcom já tem grande poder para regular a mídia no Reino Unido, especialmente em relação a questões comerciais e de competição entre as empresas. Agora, a agência expande seus poderes também sobre as grandes companhias de tecnologia do mundo digital. E vamos falar agora sobre a Copa do Mundo. E o Leonardo Félix está mais uma vez aqui com todas as informações das partidas desta terça-feira. Boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Boa noite, Maria. Boa noite, Juliana. A todos que nos assistem aqui na HIT. A gente teve definição de vaga para as oitavas de final, começando aí por Holanda e Catar. A Holanda venceu por 2-0 e confirmou o primeiro lugar do Grupo A. A seleção laranja é mais uma classificada para as oitavas da Copa do Mundo. Logo aos 26 minutos de partida, a jovem estrela holandesa Cody Gakpo abriu o placar depois de uma bela troca de passes que envolveu boa parte do sistema ofensivo da seleção. No começo do segundo tempo, outro astro jovem da Holanda apareceu, Frank de Jong. Depois de uma bola cruzada na área e desviada na primeira trave, ele dominou e bateu para ampliar. Os europeus ainda tiveram gol anulado de Steven Berghuis por um toque de mão no início da jogada. No restante da partida, a Holanda administrou o resultado e esperou o apito final. Para o Catar, a primeira participação em Copas não deixa de ser uma decepção, depois de 3 partidas sem nenhuma vitória e apenas um gol marcado. E 20 anos depois, Senegal voltou a fazer história em Copas do Mundo. Em um jogo tenso contra o Equador, que tinha vantagem no empate, os africanos venceram por 2-1 e se classificaram para as oitavas de final.
O jogo foi aberto desde o início, com chances para os dois lados, mas o placar só foi inaugurado no finalzinho do primeiro tempo, em pênalti convertido por Ismar Lessar. O técnico argentino do Equador, Gustavo Alfaro, promoveu mudanças no intervalo, botou o time para frente e deu resultado. Na metade da segunda etapa, Moisés Caicedo aproveitou uma bola desviada de cabeça e empatou. Só que em uma desatenção da defesa, o zagueiro e capitão senegalês Kalidou Koulibaly finalizou forte e fez o gol da classificação do time africano. Senegal consegue assim uma classificação para as oitavas de final de uma Copa do Mundo, o que não acontecia desde 2002, quando chegou nas quartas de final. E acabaram agora há pouco 2 partidas do Grupo B que definiram os classificados para o mata-mata. A Inglaterra venceu o País de Gales por 3-0 e confirmou o primeiro lugar na chave. Agora os britânicos enfrentam o Senegal, segundo colocado do Grupo A. No domingo às 4 da tarde. Os Estados Unidos passaram pelo Irã por 1-0 e ficaram na segunda colocação do Grupo B. Os norte-americanos encaram no sábado ao meio-dia a Holanda, líder do Grupo A. E nesta quarta-feira teremos a definição dos classificados para as oitavas de final dos grupos C e D. Vamos conferir agora a programação. Ao meio-dia, 2 partidas do Grupo D. A líder e já classificada com 6 pontos, França, pega a lanterna Tunísia, que ainda tem chances remotas de avançar com apenas 1 ponto. No mesmo horário, a Austrália, com 3 pontos, e Dinamarca, com apenas 1, fazem confronto direto pela vaga. Os australianos têm a vantagem do empate. Às 4 da tarde, no Grupo C, jogão, hein? Jogam Polônia e Argentina. E simultaneamente tem Arábia Saudita e México. Os poloneses lideram com 4 pontos, seguidos pelos argentinos com 3, sauditas também com 3 e mexicanos com apenas 1 ponto. E agora falando de Brasil, a seleção brasileira teve um terceiro desfalque confirmado para a partida contra Camarões na sexta-feira às 4 da tarde. Outra preocupação é o estado do gramado do estádio 974 em Doha, que deve receber o Brasil nas oitavas de final. O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, anunciou que o lateral esquerdo Alexandro, substituído no final da partida contra a Suíça, está fora da terceira e última rodada da fase de grupos. Ontem, Alexandro sentiu dores na região do quadril esquerdo, ele não teve condições de continuar na partida. Hoje pela manhã foi reavaliado, nós pedimos um exame de imagem, uma ressonância magnética, que evidenciou uma lesão muscular no músculo do quadril esquerdo. O atleta não terá condições da próxima partida contra Camarões. O jogador se junta a Danilo e Neymar no departamento médico. O lateral direito e o atacante foram diagnosticados com lesão ligamentar nos tornozelos esquerdo e direito, respectivamente. Já classificado para a próxima fase da Copa do Mundo do Catar, o Brasil pretende fazer uma consulta profunda à FIFA sobre o gramado do estádio 974. A informação foi repassada pelo coordenador técnico da seleção, Juninho Paulista, após os jogadores criticarem o mau estado do campo. Se terminar na primeira posição do Grupo G, o Brasil vai jogar a partida das oitavas de final contra o segundo colocado do Grupo H no mesmo estádio. É isso aí, eu volto amanhã com mais informações aqui da Copa do Mundo, repercutindo essas partidas que vão definir mais classificados para as oitavas de final. É isso aí. Léo, antes de terminar, só uma pergunta. Esse desfalque, na sua opinião, vai aí prejudicar muito o Brasil ou não no próximo jogo? Maria, de forma alguma. Na minha concepção, o Alexandro é um jogador que não deveria nem ter sido convocado entre os 26. É um jogador da confiança do Tite, é verdade, ao longo de todo o ciclo desses 4 anos. Mas um jogador, na minha concepção, limitado tecnicamente. Ele cumpre as funções táticas, mas vários outros laterais esquerdos são melhores, inclusive quem está lá como reserva dele, o Alex Telles, tem potencial para jogar esse jogo agora contra Camarões, já está confirmado pelo Tite, e seguir como titular ao longo do restante da Copa do Mundo. Então teremos uma partida boa. Acredito que sim, e vários jogadores tendo a primeira oportunidade nessa Copa do Mundo, como Pedro, Everton Ribeiro e muitos outros. Então vamos torcer, né? Obrigada, Léo. Até amanhã. Até amanhã. Ótima noite. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você. Obrigado pela companhia e uma ótima noite para você. Até mais.